Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor. Nós agradecemos a Deus por estar aqui com vocês nessa noite. Agradecemos a Deus, também ao pastor Wilson, pela confiança e pela oportunidade que nos dá de estar com os irmãos e ministrar a palavra. Amém? O Evangelho de João, no capítulo 6. Louvado seja Deus. Você veio aqui nessa noite e eu estimulo você a você ficar bem à vontade da presença de Deus, para abrir sua boca, glorificar, exaltar, orar. Viu? Às vezes nós dizemos assim: Senhor, fique à vontade em nosso meio. Mas nós não ficamos à vontade na presença de Deus. Então, além de pedir para que Ele fique à vontade, você também fica à vontade. Ou seja, você abre o seu coração. Você se rende. Você se expressa na presença dEle. Do teu jeito. Amém? Do teu jeito. Então, antes de nós orarmos, João capítulo 6, eu quero ler o versículo 9. João 6, versículo 9. Diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Até aqui. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te exaltamos, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus, pelo dia. Obrigado pela noite. Obrigado, Senhor, pelo pão, pela água, pela vestimenta, pelos recursos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, pelo dom da vida, Glória a Deus. por existirmos, estarmos aqui. Obrigado, Deus. Espírito Santo, nos colocamos nas tuas mãos, para que tu continues nos conduzindo conforme o Senhor quiser. Faça-se a tua vontade em nosso meio. Espírito Santo, tu és o Senhor que conhece a nossa história, conhece tudo ao nosso respeito. Tu és o Senhor do tempo, tu és o Senhor da existência. E há coisas que somente o Senhor pode fazer e realizar. Por isso, invocamos o teu agir, invocamos o teu querer, o teu efetuar em nossas vidas. Espírito Santo, cada vida que está aqui, Senhor, cada família que está aqui representada, vem com o teu poder. Vem com o teu poder, Senhor. E toca, Jesus. Toca as mentes, toca os corpos, toca a alma.
Toca, Senhor, toca todo o nosso ser, Senhor. Tua presença santa, Espírito Santo. Sua presença santa, amorosa e avassaladora, venha sobre nós. Atinge-nos, Senhor Jesus, com a tua glória. Tua majestade gloriosa e santa, encha esse recinto e enche esse lugar, Senhor. Renovando corações, renovando vidas, ungindo pessoas nesse lugar, Senhor. Toca mentes, meu Deus. Toca corações que porventura esteja travado, destrava corações nessa noite. Senhor, enche, Senhor, corações, enche vidas. Sim, Deus, enche-nos de Ti. Enche-nos de Ti, Senhor. Até transbordar, Senhor. Até transbordar, Senhor. Até transbordar, Senhor. Até transbordar de Ti, Espírito Santo. Transborda, Jesus. Transborda o nosso cálice. Transborda o nosso coração. Transborda com Teu amor. Transborda com a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, este povo está aqui, Senhor, está atento, Senhor. Eles querem ouvir a Tua palavra. E enquanto meditamos em Tua palavra, Senhor, jorre luz, jorre entendimento, jorre compreensão, que haja edificação e fortalecimento, Jesus. Ser exaltado, ó Rei, neste lugar. Ser engrandecido, ó Rei, neste lugar. Aleluia. Ainda em pé, eu gostaria que você dissesse aleluia. Dissesse glória a Deus. Aleluia. Levante a sua mão. Dê glórias e aleluia. Dê glórias e aleluia ao Rei. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Rei. Glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória à majestade suprema. Glória à majestade suprema. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Você sente, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. Onde Jesus chega, pode ter certeza, acontecerão coisas surpreendentes. Onde Jesus está, acontecem coisas maravilhosas, sobrenaturais e espetaculares. Amém? A vida que tem aliança com Jesus é uma vida que, sem dúvida nenhuma, experimentará grandes proezas e maravilhas do Senhor. Basta você seguir Jesus, andar com Ele, estar na presença dEle, que você ficará surpreso com coisas, digamos assim, estranhas que acontecerão da parte de Jesus. Coisas maravilhosas acontecem na vida de qualquer pessoa, independente de ter um ministério, de ser pastor, não. Qualquer pessoa que resolve, decide seguir e andar com Jesus. Jesus faz coisas tremendas. Tremendas. Esse texto do Evangelho de João, aqui na multiplicação dos pães, há dois pontos que eu quero destacar aqui. Ou seja, a presença de Jesus e um menino que carregava 5 pães e 2 peixinhos.
Algo inesperado aconteceu. A multidão não esperava. Os discípulos também não esperavam. Mas aconteceu algo poderoso e maravilhoso nesse lugar. Porque Jesus estava ali. O texto, o Evangelho de João, começa dizendo, no versículo 1, no capítulo 6, depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Quero parar aqui. A multidão seguia Jesus por causa dos sinais que ele fazia sobre quem? Vamos lá, me ajuda aí. Sobre os enfermos. Presta atenção nisso. A multidão via. Está lá a pessoa enferma. E eles viam Jesus manifestando o poder e curando os enfermos. Eles ficavam olhando aquilo, aquele sobrenatural de Jesus se manifestando sobre os corpos enfermos. Agora, veja bem, nós como igreja, presta atenção nisso, nós como igreja somos chamados cristãos. A palavra cristão significa um pequeno Cristo, ok? Vocês sabiam que nós, como igreja, nós temos a incumbência de manifestar os sinais de Cristo? Ele nos incumbiu disso. Manifestar as obras de Cristo. Eu gosto sempre de frisar que a igreja, no seu início, que era chamada de igreja primitiva, era uma igreja sobrenatural. A igreja no seu início, com os apóstolos ainda, vamos dizer assim, os apóstolos raiz, né, que acompanharam Jesus. Os apóstolos, eles seguiam num sobrenatural maravilhoso. Basta você ler Atos dos Apóstolos. Que acontecia com Pedro, que acontecia com Paulo, que acontecia com Filipe, até com um diácono chamado Estevão. Não era nem da categoria dos apóstolos, mas Estevão, um diácono, operava sinais e prodígios. Jesus é o nosso referencial. Glória a Deus. Jesus é o nosso modelo. Glória a Deus. Devemos andar como ele andou. A igreja carregava um poder tremendo. E esse Jesus, que está aqui curando essas multidões, ele está presente aqui nessa noite. Glória a Deus. Ok. Glória a Deus. A multidão seguia Jesus por causa dos sinais que ele realizava. Ora, um povo enfermo, um povo carregado de problemas, um povo oprimido na escravidão de Roma, porque os judeus viviam sobre o domínio romano. Imagine, pesados impostos, opressão para todo lado, enfermidade assolando corpos. E eis que chega um homem carregado de poder, Aleluia. cheio de luz, cheio da unção, transbordando graça e libertação. Ora, para onde esse povo iria? Glória a Deus. Para onde esse povo iria, gente? Diga para Jesus! Glória a Deus. Eles iam para Jesus mesmo. A multidão seguia. Para onde Jesus ia, a multidão estava atrás. Aleluia. Porque dele fluía graça, Glória a Deus. fluía libertação, fluía amor. Aleluia. A multidão seguia. Alguém pode dizer assim, a multidão era interesseira, só estava lá por causa...
Não importa. Não importa. Ora, se você está com dor de dente, você vai procurar um mecânico, né? Procura dentista. Se a alma está precisando de faminta pela água viva, as pessoas recorrem a Jesus. As pessoas recorrem a Jesus. Ah, meus amados. O que eu penso é que nós, como igreja, podemos nos colocar mais e mais nas mãos de Jesus, para que as multidões venham às igrejas. Para que as multidões venham às igrejas. Mas venham às igrejas por causa de Jesus. Sabe, a igreja fica assim, tão cheirando a Jesus, com um cheiro tão forte de Jesus, tão carregada da presença de Jesus, que as pessoas dizem, é para lá mesmo que eu vou. E todos os ministérios, todas as igrejas, onde houverem pessoas com o coração puro servindo ao Senhor, como o pastor de vocês, eu tenho certeza que haverá uma grande explosão de almas buscando a Deus, porque Jesus será manifestado. E nós estamos aqui para manifestar Jesus, manifestar a sua graça, manifestar a sua presença, manifestar o seu poder. Ele quer que eu insista um pouco mais nisso. Jesus quer que nós o manifestemos. Que nós estejamos tão carregados de Jesus, tão cheios da sua presença, que nós o manifestemos. Esse lugar é um lugar para se manifestar a glória de Jesus, o poder de Jesus, o fogo do Espírito Santo, a unção e a graça libertadora. Esse lugar é para isso. Agora, é necessário querer. Vou dizer uma coisa para vocês. Não tem nada complicado, não. Não tem nada sofisticado, não. Basta nós querermos. E estarmos aqui numa reunião como essa, focados nele, atentos ao mover dele, atentos ao agir do Espírito Santo, e de repente começa a acontecer coisas surpreendentes. Só por causa de quê? Porque o pastor é simpático, porque o grupo toca bem? Não, é por causa da presença dele, por causa da glória dele, por causa da unção dele. Aleluia! Por causa da unção do Espírito Santo. Aleluia! A multidão seguia Jesus. Jesus atraía aquelas pessoas, porque ele manifestava a glória do Pai. Vou repetir, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso referencial. Jesus estava aqui para quê? Para ensinar o homem a se reconectar com o Pai. E ele está mostrando que quem está conectado com o Pai carrega graça, carrega luz, e onde chega, manifesta a libertação, manifesta a cura, manifesta a salvação. Aleluia! A multidão seguia. Por que você está aqui nessa noite? Meu Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Ele está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Eu estou no meio deles. Jesus está aqui. Jesus é o motivo dessa reunião. Jesus é o motivo das canções que foram ministradas aqui. Jesus é o motivo dessa palavra. Eu tenho um prazer em ministrar a palavra de Jesus.
E eu tenho uma coisa comigo, ministrar a palavra de uma forma simples e clara. Pronto. Transmitir a palavra de Jesus. A palavra de Jesus faz total sentido. E é o que a alma e o ser humano precisa. De Jesus, do Evangelho vivo. A multidão o seguia. Jesus, subindo ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, estou lendo o versículo 4. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, olha aí, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olha aqui, a multidão está vindo. Jesus olha para os discípulos: onde encontraremos pão para essa multidão? E diz o texto que Jesus fez essa pergunta para os experimentar. Jesus, presta atenção nisso, Jesus sempre quer levar os seus discípulos a uma nova dimensão. Jesus os quer tirar do natural para o sobrenatural. Jesus está ensinando como é que funciona andar com o Pai. Queria tirá-los ali do raso, do mediano, para um nível maior. Então diz que ele fez essa pergunta para quê? Para os experimentar. Onde compraremos pão? Onde acharemos pão para essa multidão? Sabe o que foi que Filipe disse? Filipe respondeu, versículo 7, respondeu-lhe dizendo-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. 200 dinheiros de pão, ou seja, equivalia a 6 meses de um salário. Uma grana razoável. Não daria para comprar pão suficiente para aquela multidão. Mas Jesus fez essa pergunta para os experimentar. Vocês lembram quando, no arrebatamento de Ezequiel, o Senhor perguntou: poderão viver estes ossos, Ezequiel? Ezequiel disse o quê? Senhor, tu sabes. Resposta sábia. Resposta certa. Senhor, tu sabes. Mas Filipe disse: 200 dinheiros de pão não vai dar. Não é suficiente. A resposta de Filipe está mostrando exatamente a mentalidade dele. Onde estava a mentalidade dele? Em que nível ele estava? E o nível de fé dele não estava funcionando. Ele está preocupado com dinheiro. Ele é calculista. Ele é matemático. Ele é frio e calculista. Fez assim uma calculadora na mente dele: 200 dinheiros de pão, Senhor, não vai dar para essa multidão, não. De novo, mas Jesus fez essa pergunta para os experimentar. Às vezes a nossa mente está muito calculista, irmãos. Nossa mente está muito matemáticazinha. Andamos por vista, andamos por cálculos, andamos por sentido. Jesus fez essa pergunta para experimentar em que nível estava o coração de Filipe. E ele faz um cálculo
Ele faz um cálculo, e é um cálculo que dá um resultado negativo. 200 dinheiros de pão, comprando de pão, não vai dar para alimentar essa multidão, não. E você olha para a sua situação, você faz um cálculo rápido assim e diz: não vai dar, não será possível, não vai ser suficiente, não é? Jesus fez essa pergunta para experimentar nível de fé de Filipe. Encontrou a barreira com o matemático, com os cálculos, com a mentalidade calculista e fria. Pois é, meus amados. Mas Jesus, Ele quer levar seus discípulos para um novo nível. Diga amém. Jesus quer levar os seus discípulos para um nível sobrenatural. De quem anda com o Pai. E Ele quer que nós, como igreja, aprendamos a andar com o Pai. Para que o sobrenatural de Deus se manifeste em nossas vidas e em nosso meio. Tudo bem, Felipe? Matemática, né, Felipe? O Senhor da matemática estava ali, o Rei dos Reis. A fonte de toda a sabedoria estava ali diante dele. E um dos seus discípulos, André, outro discípulo, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Olha o nível dos homens que estavam andando com Jesus. Olha o nível. Por isso que Jesus teve que trabalhar a alma deles, forjá-los. Jesus teve que trabalhar. Jesus, olha, de novo, Jesus fez essa pergunta para os experimentar. A vida estamos experimentando, irmãos. Em que nível nós estamos? As circunstâncias estamos experimentando. Em que nível nós estamos com Deus? Não estou criticando os discípulos. Eu estou pegando essa lição para nós aprendermos com eles. Amém? Olha só. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? A mentalidade de escassez. Né? A mentalidade de escassez. Vai faltar. Não vai dar não. Mentalidade de escassez. Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali, mas eles não entenderam ainda, não perceberam o trabalhar de Jesus. Olha para os pães que o rapaz tinha e diz: mas o que é isso para tantos? Né? Mas o que é isso para tantos? Subestimando a quantidade de pães e de peixe. Subestimar é não dar o valor devido a alguma coisa. Né? O valor real. O ser humano às vezes subestima circunstâncias e pessoas. No que diz respeito a subestimar pessoas, é olhar para alguém e avaliar a pessoa e diminuí-la, não valorizá-la, desdenhar da pessoa. Esse fulano aí, ó, não vai avante não.
Não vai dar certo, não. Até pais que às vezes olham para uma criança e dizem, esse menino aí, não... algum parente, né, chegando, não vai ser bem sucedido, não. Olha para um jovem, diz, fulano, isso aí no futuro não vai dar alguém que preste, não. Subestimar as pessoas. Mas muitas vezes, parentes, conhecidos, não entendem que aquela criança terá um futuro de um grande cientista, um grande mestre, um grande professor, um grande atleta. Será uma pessoa espetacular nas mãos de Deus. Mania de subestimar pessoas e subestimar circunstâncias. Jesus disse que nós seres humanos, muitas vezes temos um defeito que nós julgamos pela aparência. Jesus disse, mas eu julgo pela reta justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Uma grande cantora, ela foi para um evento e ela ministrou um louvor lá nesse evento. E um dos presidentes de nações que estava naquele evento disse que a voz dela não era uma voz assim tão legal, não. Gostou muito da apresentação dela e subestimou aquela cantora. Ela saiu dali meio triste, mas ela prosseguiu no ministério louvando ao Senhor. E se tornou uma das grandes ministras de louvor que o mundo inteiro conhece e canta as canções dela. Darlene Isaac, da Hillsong. O louvor que nós cantamos, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Isso. Glória a Deus. É ela, é do ministério dela. Darlene, uma grande ministra que influenciou gerações de ministros de louvores e grupos de louvores, mas foi subestimada. Não se julga o livro pela capa. Não se julga o livro pela capa. Glória a Deus. Cuidado com tuas avaliações com relação às pessoas, viu? Senhor da glória. Cuidado com as tuas avaliações com relação à pessoa. Cuidado com os teus julgamentos com relação às pessoas. Uma vez nós estávamos orando, eu e meus irmãos, e o Senhor trouxe uma revelação para nós, disse assim, Jesus disse assim, eu levanto mendigos e os torno poderosos para construir templos para mim. Jesus, Deus, o Espírito Santo levanta pessoas do pó e do monturo e o faz assentar entre os príncipes. O faz assentar entre os príncipes. O faz assentar entre os príncipes. Não subestime. E aqui está subestimando, André está subestimando 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, é esse só que você vê? Você está vendo apenas 5 pães e 2 peixinhos? Hein? Esse que você está vendo, André? Aí Jesus diz assim, ó, manda a multidão se assentar na relva. Mande que a multidão se assente na relva. 5 pães e 2 peixinhos. Aos olhos humanos, algo tão pequeno e pouco, mas aos olhos do Rei dos Reis, ali é uma matriz geradora. Uma matriz geradora que gera até quanto ele quiser. Você olha para os teus negócios e diz, é um pequeno negócio. Você diz, é um pequeno negócio que eu tenho. É um pequeno negócio?
nas mãos de Jesus? Hein? Um pequeno negócio nas mãos de Jesus se torna grande negócio. Eu sei fazer algo tão simples, tão discreto, tão simples, tão pouco, mas nas mãos de Jesus, nas mãos dele, se torna algo poderoso e impactante, se torna algo poderoso e maravilhoso. Jesus pega aqueles pães e os peixes e diz que ele dá graças ao Pai. Naquele momento se estabelece a conexão de milagres. Jesus ordenou que aqueles homens se assentassem e disse que era quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era a multidão. Jesus pega os pães e começa a passar para os seus discípulos. E vai passando da mão dele. E não acaba ali nas mãos dele. Até que todos sejam servidos. Se tornou... Aquele menino pega aqueles pães e leva para aquela reunião. Coloca lá na sua sacolinha. Ele não sabia o que haveria de acontecer. O quão importante foi ele levar aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Porque no coração dele ele dizia: eu vou ouvir a palavra de Jesus. Eu vou ouvir esse homem. As palavras dele são diferentes. Diga aleluia. As palavras dele mandam fogo no meu coração. Diga aleluia. Então eu quero estar lá ouvindo as palavras dele. Portanto, eu vou levar o meu lanchinho para estar ali na presença dele até a reunião acabar. E onde Jesus está, acontecem coisas maravilhosas e prodígios maravilhosos. Ele não esperava, irmãos. O que haveria de acontecer ali foi uma surpresa para ele. De que um lanchinho tão singelo, tão simples, seria o suficiente para servir uma multidão. Seria o suficiente para servir uma multidão. Onde Jesus está? Onde Jesus está? O que você tem e você oferece na presença dele se torna suficiente para coisas tremendas e estrondosas acontecerem. Então a multidão foi servida com aqueles pães, aqueles peixes, e sobrou. Interessante que sobrou exatamente 12 cestos. Cada discípulo ali ficou com o seu cesto cheio da sobra. É como se Jesus tivesse sido assim, viu? Vocês aprenderam? O que foi ensinado para vocês aqui, discípulos, foi sobre milagres. Foi sobre como andar no sobrenatural do Pai. Vocês precisavam aprender isso. Largar de ter uma mente tão fria, calculista e matemática. E largar de subestimar pequenas coisas. Largar de subestimar pequenas coisas e pessoas. Porque um menino desconhecido, é um rapaz no meio da multidão. Ele foi um co-participante de um poderoso milagre. Glória a Deus. E você? Você também é chamado para ser co-participante com Jesus. Co-participante com Jesus. Glória a Deus. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã, de uma forma poderosa sobre a terra. E Ele quer que nós saiamos do nível, desse nível tão mediano, tão superficial, e passemos para um nível do sobrenatural, do andar com Deus.
para que possa explodir através de nós a sua glória, o seu poder, a sua majestade, e grandes coisas aconteçam na terra. Igreja é para isso. Igreja é para ser canal de Deus sobre a terra. Igreja é para ser canal da manifestação do Cristo vivo sobre a terra. Manifestar o Cristo vivo. Manifestar o Cristo vivo, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui para isso. Manifestar Cristo. Manifestar a sua presença. Sermos pessoas que estejam vazando Jesus, vazando Jesus, vazando Jesus. Mas pastor, como é que eu faço isso? Vá para a presença dele. Pastor, como é que eu posso transbordar Jesus? Ei, vá para a presença dele. Vá para a presença de Jesus que você vai manifestar ele. Ande com ele que você vai manifestar a glória dele. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Levante a sua mão, comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo, comece a adorá-lo, comece a exaltá-lo. Aleluia, aleluia. Exalte, exalte, exalte a ele. Adore, adore, adore a ele. Levante a sua mão e adore. Adore, adore, adore. Ao Rei eterno, poderoso, justo e verdadeiro. Glorifique a ele. Glorifique a Jesus que está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Aleluia. E onde Jesus está, acontecem sinais, prodígios, maravilha, cura. A multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia. E esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ele cura. Ele liberta. Aleluia. Ele está aqui com a sua presença santa. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero pedir somente um minuto agora aos músicos, só um minutinho. Aleluia. Daqui a pouco vocês vão tocar. Aleluia, eu quero ouvir os irmãos com oração, expresse sua oração na presença dele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te honramos, Jesus. Se expresse, meu irmão. Jesus, esse Jesus poderoso está aqui em nosso meio. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito sejas tu, Jesus. Vamos lá, meus irmãos. Isso, em oração, você em oração. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Fale o nome dele, fale ele. Mencione ele. Mencione Jesus. Jesus, 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 Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus. O desejado de todas as nações está aqui nessa noite. Jesus. Aquele que atraía as multidões, os enfermos, os aflitos, os oprimidos, os perturbados, eles iam a Jesus. E ele está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Aleluia, aquele que nos atrai, ele nos atrai. Ele atrai os nossos corações. Aleluia. Aleluia, ele nos atrai. Ele atrai o teu coração a ele, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Deixa o seu coração ser atraído por ele nessa noite. Aleluia, tu nos atrai, Jesus. Tu nos atrai, Jesus. Aleluia. Em ti a salvação, em ti a libertação, em ti a luz, em ti a cura, em ti a vida, Jesus. Aleluia. Continue na presença dele, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Não importa o que você esteja passando, Jesus que nos atrai está aqui nessa noite. Ele passa com a sua presença santa e libertadora nessa noite. Aleluia. Você está triste, está abatido, está desanimado. Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Para te alegrar, para te fortalecer, para te levantar nessa
nessa noite, meu irmão, meu irmão. Aleluia! Sua presença ilumina a nossa mente, nos dá clareza, nos dá entendimento. A tua presença tira a confusão da nossa mente, da nossa alma. A tua presença traz luz, traz entendimento. Aleluia, traz clareza. A presença dele nessa noite. Oh, Jesus. A presença dele nessa noite te fortalece, te levanta, te unge. Aleluia, te capacita. Aleluia. O que você tem para oferecer diante dele? Aquele rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos. Não importa. Não importa a matemática. Não importa subestimar dos homens. O que você tem, oferece a ele. Oferece tua vida. O mais precioso. Oferece os teus talentos, os teus dons na presença dele. Oferece na presença dele. Pode deixar que ele sabe o que ele vai fazer. Ele fará coisas extraordinárias. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sinta o abraço dele em você nessa noite. Sinta o toque dele nessa noite em tua alma e teu corpo. Sinta o toque dele em todo o teu ser nessa noite. Sinta-se abraçado pelos reis dos reis e Senhor dos senhores. Sinta-se consolado e confortado na presença dele, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Sinta-se abençoado, fortalecido pelo Senhor Jesus. Oh, Rei eterno, tu és tão nobre, Jesus. Nada se compara a ti, desejado de todas as nações. Oh, nada se compara a ti, Jesus. Nós te adoramos, nós te honramos nessa noite. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Alguma pessoa que quer receber oração, vem aqui à frente. Se é algum enfermo, alguma pessoa que deseja receber oração, queremos orar com você aqui. Alguma pessoa?